Let's go. Irmão, esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando desde toda a treta que deu com o meu notebook. Hoje é sábado, as coisas ainda não se resolveram, e eu peço pra vocês paciência, porque eu vou fazer um vídeo quando tudo se resolver. E eu meio que faço isso há tanto tempo que eu tô numa luta incessante pra continuar postando aqui. Muitas pessoas me ajudaram editando os meus vídeos, eu queria agradecer muito a elas, como Bruno Alves, como Kainan Miguel, o editor da Designer Studio e o Gabriel. E esse foi um dos principais motivos pelos quais eu me propus a continuar. Afinal do nada, eu que mantinha esse canal aqui sozinho, tive apoio de tantas pessoas, eu fui parar até na live da Twitch do Rudicaro, mano. Então o que eu posso falar por hora é esperem que quando resolver tudo isso, eu vou fazer um vídeo insano, mas enquanto eu não resolvo, eu não posso deixar vocês sem conteúdo. E com base nisso, o vídeo de hoje é sobre ele. Xperia Arc S rodando uma versão do Android atualizada. Um aparelho lançado no Android 2, passou pelas mãos do esquizofrênico aqui e teve uma vida extra. Se começar a pegar fogo, liguem para os bombeiros. Miau. A minha alma tá armada e apontada pra quem não deixa o like. Olá, amigo. Olá, amiga. Olá, cidadão. Olá, cidadã. A gente teve um incidente terça-feira da semana passada. Pensei até em parar o canal, mas quando as pessoas começaram a me ajudar, começaram a estender a mão, inclusive muita gente pensando em editar os vídeos pra mim, eu vi que ao menos um pouco eu conseguiria continuar. Graças ao bom Deus, o hate que eu sofri foi quase nulo, onde mais de 600 pessoas comentaram pra eu continuar gravando os vídeos. Caso você não saiba, eu não sou ninguém aqui, é você que manda. Então hoje, sábado, enquanto a gente não resolve essa situação aí, eu resolvi trazer um vídeo que algumas pessoas me pediram do Xperia Arc S. Caso você não saiba, eu tenho uma série onde eu atualizo celulares completamente imagináveis, onde pra vocês terem mais ou menos uma ideia, até o Xperia X10 Mini já participou dela, e hoje chegou a vez do Xperia Arc, com esse nome lindo, Xperia Arc, Joana Dark. Foi um dos celulares mais baratos que eu já comprei em toda a minha vida, onde eu paguei apenas R$ 39,00 nesse celular. Sendo o modelo que ocupa a posição de número 1 é o Galaxy S1, que eu paguei apenas R$ 25,00. E uma questão curiosa é que o hardware do Xperia Arc S é muito bom, onde mesmo lançado em 2011, ele tem o Snapdragon S2 de 1.4 GHz. E a Lineage 11 que eu estou utilizando aqui subiu para 1.8. Acompanhado de 512 MB de memória RAM, 233 pixels por polegada e míseros 470 MB de memória interna. Porém, tem uma questão que literalmente salvou esse aparelho, que foi o fato dele ser ARM V7. Numa época onde, infelizmente, empresas que insistiram em utilizar produtos com ARM V6, como a Samsung e a Sony, inclusive, tiveram aparelhos mais obsoletos, como o Galaxy Y, onde se você botar um Android atualizado no Galaxy Y, você não vai conseguir utilizar o WhatsApp, você não vai conseguir utilizar o Telegram, e se você botar a mesma versão nesse aparelho, você vai conseguir utilizar os dois sem demais problemas. Tudo isso pela arquitetura. Se você tá meio perdido nessa conversa e tudo mais, e você já tentou utilizar a Google Câmera, a ARM V7 hoje é 32 bits, a ARM V8 é 64 bits. Agora imagina que muitos aplicativos estão removendo o suporte do ARM V7. Assim você consegue entender como a ARM V6 não roda mais nada. Outra questão muito interessante do nosso Xperia Arc S é que a galera da Legacy Xperia, na versão da Lineage 11 que eles botaram aqui, resolveram fazer um upstream de kernel nesse aparelho para a versão 3.4.0. Onde, para você entender mais ou menos, esse aparelho saiu de fábrica com Android 2.3 e, milagrosamente, ele recebeu várias atualizações no kernel que vão da versão 2.6.9 até a versão 3.4.0. Um aparelho que, sinceramente, você vai adorar conhecer. Pô, irmão, espero que tu não tenha medo do escuro, já que uma das poucas vezes na sua vida você vai dar de cara com ele, o Xperia Arc S. O caso do Xperia Arc S foi bem interessante, já que basicamente ele foi um dos primeiros que eu atualizei aqui nesse canal, para a versão 4.4.4 e não para a máxima que ele suporta. Afinal, se você fizer um esforço mínimo para procurar uma versão para ele, você vai ver que ele sobe até a versão 7.1.2, o que é muito absurdo. Porém, pensando muito nesses 512 MB de memória RAM, esse processador, que por mais que tenha uma frequência muito alta, tem apenas um núcleo, eu resolvi deixar numa versão que eu sabia que rodaria melhor do que deixar numa versão super atualizada e tudo mais. E basicamente, a primeira coisa que você precisa saber do Xperia Arc S rodando o Android KitKat. As dores de cabeça são bem mínimas. Você toca para abrir um aplicativo, ele abre na sua frente, você toca para minimizar um aplicativo e fazer outra coisa e o aparelho continua responsivo, e novamente,
lembrando que é um aparelho de um núcleo com 512 MB de memória RAM, o que mostra que o KitKat é muito mais fluido do que a gente imagina. Eu acho muito interessante a ideia de você ter um aparelho antiguinho desses. Afinal, com um aplicativo de e-mail, sempre atualizado das propostas que chegam, um aplicativo por YouTuber, que eu fiz vídeo segunda-feira passada, eu tenho acesso fácil a todo o conteúdo do YouTube na palma da minha mão, podendo fazer downloads, podendo ouvir em segundo plano, mesmo num aparelho tão fraco quanto esse Xperia Arc S. Consegui botar o Instagram aqui numa boa, consegui botar o Facebook aqui numa boa, o que mostra que o nosso bonitinho defasado aqui pode ser tudo, menos inútil. Principalmente quando ele roda o Spotify Lite e pode ser facilmente o aparelho do bandido. Uma das empresas que mais deram suporte para esse aparelho foi a finada Gameloft. E na época que ela era relevante, antes de fazer tanto jogo freemium, eles faziam pacotes atualizados para Adreno 205 e para aparelhos como o Xperia Arc S e o Xperia Play. Onde, para vocês terem mais ou menos uma ideia, essa versão do Six Guns é atual, eu baixei direto da Google Play Store sem gambiarra nem nada, e ela tá rodando aqui normalmente. Curiosamente, com bons gráficos inclusive. Um caso interessante é que esse foi um dos primeiros jogos mobile que eu joguei assim num aparelho verdadeiramente bom na época que eu tinha. Eu tinha o Xperia X10 convencional, cara. E obviamente, provavelmente eu vou apanhar dos malucos aqui, olha só a minha situação. O Xperia X10 convencional, que não é o mini que eu tenho hoje, era um aparelho que tinha o Snapdragon S1, numa época onde a Sony era muito mais respeitada e relevante. Ah, eu achei que tinha travado, precisava clicar aqui. Vamos, jogo, vamos. Esconde a barra de status. Aí, isso. Clique em Shop. Eu tenho que comprar uma arma. Saquei. Olha só as animações do maluco, mano. Parece o Red Dead Redemption, tá ligado? Antes que você fique puto comigo falando que, tipo, eu exagerei, eu nunca joguei Red Dead Redemption, nem no computador, nem em Play 2, nem em videogames, mas a estética e a ideia do game parecem bastante. Me julguem. O KitKat segue gerenciando a memória RAM de uma forma muito absurda. Eu acabei de abrir um game, literalmente, e ele manteve o Facebook Lite aberto. Eu lembro que teve uma época que empresas como a Motorola tava com um low memory killer muito absurdo. Onde você abrir duas coisas diferentes, ele já fechava uma. Rodando com patch de segurança de 1º de abril de 2017, curiosamente, o software tá bem estável. Câmera, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, tudo muito funcional. Inclusive com uma função que eu gosto bastante, que quando você clica nessa bolinha e vai aqui em configurações e vai novamente em configurações, você acha um controle de foco aqui, onde você pode deixar o foco infinito, o foco fixo ou o foco macro, para você tirar foto de alguma florzinha que esteja bem perto da sua lente. Uma câmera que tem 8 megapixels, com um flash LED e um microfone secundário, que facilmente é capaz de gravar numa resolução de até 720p, o famoso HD. Num uso geral, mesmo com overclock ativo, o aparelho raramente esquenta. Porém, se você resolver abusar da Adreno 205, você vai ver o aparelho pegando fogo nas suas mãos, principalmente nessa parte aqui onde eu tô passando o meu dedo. Porém, irmão, sinceramente, nas mãos certas você vai ter um aparelho muito interessante, onde ele vai conseguir rodar vários games, vai conseguir rodar vídeos do YouTube através do PureTuber, o mesmo nível ou melhor desses celulares de R$300 da Positivo. Sabe aqueles celulares da Positivo com MediaTek e 512 MB de memória RAM? Onde eles metem o Android 6 ou o Android 7, o aparelho começa a se travar todo e eu fui rir da Positivo e a minha internet não tá conseguindo nem conectar no jogo, Jesus Cristo. Ah, mas sinceramente também convenhamos, a Gameloft tá de sacanagem, por que eu não posso abrir o jogo sem internet, pelo amor de Deus? Mas ok, Gameloft, eu peço desculpa por ser homem. Uma coisa muito interessante da antiga CyanogenMod é que vocês estão vendo esses ícones aqui, esses ícones da Sony, certo? Vocês estão vendo essa barra de status da Sony, essas configurações da Sony, mas e se eu te falar que tudo isso faz parte de uma grande enganação? Brincadeiras à parte, tudo isso daqui é fruto do Theme Chooser. Sim, provavelmente eu pronunciei errado, mas graças à engine de temas da CyanogenMod /Lineage Mod, você conseguiria aplicar temas completamente bizarros. Eu estou usando aqui o do Sony Xperia Z Red e eu vou botar o tradicional aqui, que é o que vem exatamente quando você acaba de fazer a instalação dessa versão aqui. Vamos ver como fica. KitKatzão raiz, completamente diferente do que você acabou de ver, não? Olha só essa barra de status, irmão. Esses ícones, essa seção de configurações, tudo muito diferente. E eu não vou mentir, eu sinto saudade dessa engine de temas aqui da Lineage. Infelizmente ela foi morta na CyanogenMod 13.0, o famoso Android Marshmallow. A gente vai lá, aplica o que tava, clica em aplicar e pronto, Xperia novamente.
Uma coisa engraçada é que até a dock os caras adicionaram, mano. É tudo muito bem feito nos mínimos detalhes. Um dos aplicativos que eu uso aqui para dar aquela economizada na bateria é o Air Frozen, onde num toque de mágica ele desativa os aplicativos que você não está utilizando e consegue ativar de forma muito simples depois. Seja aplicativos de sistema ou aplicativos que você tem instalado através da Google Play Store, por exemplo. Outra coisa que infelizmente me impediu de instalar uma versão mais atualizada do que o KitKat nesse celular, por mais que ele suporte, é em relação à memória System, onde a Sony botou apenas 446 MB de memória sistêmica. Isso significa que para você instalar uma versão superior ao KitKat aqui, você tem que fazer um reparticionamento através do seu cartão de memória. E o seu cartão de memória tem que ser classe 10. E eu não tenho classe 10 aqui, infelizmente. Somos uma casa humilde, rapaz. Mas ok. A gente já falou demais, provavelmente você deve estar cansado. Gabriel, que vai editar isso daqui. Me desculpe, cara. Basicamente, o vídeo de hoje foi esse. Sony Ericsson Xperia Arc S, lindo, maravilhoso, rodando muito bem. E fui! Toca aqui, irmão. Ei, toca aqui.